Nós vamos falar sobre a sociedade edênica redimida. Esse é o título geral. Depois, ali embaixo, nós temos um item que é a criação. Depois, o outro item é a redenção. E sob redenção, nós temos lei, dispositivo de segurança, o pobre, o sábado, e comunidade redentora, formação e finalidade. Se você perdeu alguma coisa, depois, na hora do almoço, deixa aqui disponível para você quiser copiar, e também vai estar disponível para você receber junto com os outros materiais aí no pendrive, tá? Bom, quem esteve aqui o ano passado, queria falar para vocês, desculpe, talvez eu repita, eu recorra a alguma coisa do ano passado também, mas aquilo lá, depois que entra na envelhecência, a gente tem o direito de repetir coisas, tá? Então, a gente deve ouvir o mais velho falando como se ouvisse pela primeira vez, né? Eu ia na casa do meu pai e sempre ouvia as histórias dele que eu via desde pequeno, né? Mas prestava atenção e fazia perguntas a ele como se nunca tivesse ouvido aquela história. Fazia parte do caráter, né? Da característica daquela pessoa repetir coisas, tá? Bom, também enquanto faço o aquecimento aqui, queria agradecer a todos que não trouxeram vasilhas para cá, não trouxeram copo, não retiraram caneca do refeitório, né? Então, muito obrigado por isso. O pessoal que também que não deixou o carro lá na frente, não era para deixar, no estacionamento, também está aqui a nossa alegria por vocês terem acatado isso. E lembrando, uma coisa que eu não falei, aqui tem dentro desse ambiente rural aqui, tem pessoas transitando, crianças e tal, então o trânsito tem que ser feito com muito cuidado, muito devagar aqui dentro, né? E aqui também, quem percebeu quando chegou, às vezes não chegaram muito tarde, não viram, né? Nós temos esta rua, vamos chamar assim, que é para subir, e aquela outra para descer. Então o circuito desce por lá, sobe por aqui, tá? Então, observa isso, que sempre é bom, né? Não vai ter nenhum guarda lutando, nada, mas é legal isso. Nós falamos bastante judeus aqui, e a gente vai ter no dia 9 e 10 de setembro próximo, uma conferência judaico-messiânica aqui nesse lugar, com os rabinos de Belo Horizonte, o Marcelo Guimarães e o Mateus Andona, e o Pedro Soto, que é o presidente messiânico do Chile. A ideia é a gente estreitar relacionamento com os messiânicos, conhecê-los mais, saber como que eles veem tudo isso, e a ideia sempre de apoiar mais os judeus messiânicos, né? A gente não acha que eles precisam ter se disfarçar de cristão para praticar a fé. Eles podem crer no Messias, em Jesus, e continuar sendo judeus ainda, tá? E nesse caminho da unidade aí, no dia 25 e 26 de novembro, vamos ter aqui um encontro nacional do Em Cristos, que é encontro de cristãos em busca de unidade e santidade, que basicamente reúne católicos carismáticos e evangélicos pentecostais. Aberto a todos, mas basicamente é isso. Então, quem quiser ouvir aqui padres e pastores pregando esse dia, pode vir até aqui. E garanto, né, se você chegar aqui de repente, você vai pensar que é o pastor que está pregando, na verdade é o padre. E às vezes você vai pensar que é o padre e é o pastor, né? Muitas vezes não dá para distinguir, assim, no visual, quem é um, quem é outro. Bem, então, toma nosso assunto de hoje, sociedade edênica, né? Sociedade é um termo comum para se explicar, mas edênica nós estamos chamando isso a partir do Éden, né? Então, a ideia do edênica é do Éden. Então, sociedade com características do Éden, né? E redimida, porque vem de redenção. O primeiro fator que nós queremos chamar
Vamos falar aqui sobre a criação. A gente vai tratar desse propósito de Deus com a criação. E depois vamos falar da redenção, como que Deus desenvolveu, propôs, o porquê Deus propôs a redenção. E finalmente, dentro disso aí, então a gente vai abordar uma característica da lei, uns aspectos da lei que parece-me que não é muito comum. A gente é acostumado a ver a lei, considerar a lei como obrigações simplesmente, né? Como restrições, como coisas que são assim, punitivas, castradoras, que não pode ser feito. A gente quer ver outro lado da lei, especialmente a lei de Deus. E dentro da lei, Deus deixou alguns dispositivos de segurança para que ele fosse observado, especialmente observado o espírito dela, que é o sábado e o pobre, e depois uma comunidade redentora, né? Como que se forma e como que finalidade tem essa comunidade redentora. Então, falando sobre a criação, as condições do Éden, né? Temos mais de principal lá, é a ausência do pecado. Quando nós olhamos para o Gênesis, de maneira muito comum as pessoas olharem para o Gênesis como um livro histórico, ou como um livro onde você vai ter informações, né, antropológicas e outras coisas assim, mas sempre olhando para vocês para um passado, né? Eu queria aqui olhar o Gênesis com uma visão de futuro, uma maquete daquilo que Deus pretendeu, pretende e vai fazer. Então, uma maquete é aquilo que o arquiteto realmente faz para mostrar como vai ficar o edifício, a construção que ele está elaborando, o projeto dele, uma visão mais palpável, física, né? Então, uma pergunta que não é muito comum, mas que a gente vê por aí: como seria o mundo se não houvesse o pecado? Parece que é uma pergunta desafiadora, que não dá para pensar, né, sobre ela. Parece que é quase proibido isso, mas podemos fazer algum exercício. Não dá para atingir tudo isso, né? Mas dá para ver algumas coisas, né? E assim a gente pode começar pensando o seguinte, né? Imagine se você já praticou ou foi vítima de uma dessas coisas aqui, né? Furto, roubo, assalto, corrupção. Você já foi vítima disso? Ou até mesmo praticou isso? Agressões, né? Sejam elas verbais ou realmente físicas. Abuso moral, social, ou abuso de autoridade. Já se excedeu uma vez? Ou, né, foi vítima de uma dessas coisas? Quem já foi vítima de um inseto, né? Pernilongo, se ele pensar em mim, eu já fico com uma bolinha. Esse dia eu fui numa cidade que não tem pernilongo, gente, é um paraíso, né? Nunca imaginei que houvesse um lugar que tivesse pernilongo. Mas, alguma doença, prostituição, drogadição, engano. Já falou alguma mentira? Já foi enganado alguma vez? Abandono, rejeição, bullying, traição, necessidades básicas, guerra, exílio. Então, talvez você tenha experimentado alguma dessas coisas aí, né? Então, como seria o mundo se não houvesse pecado? Nenhuma desses aborrecimentos nós teríamos passado. E algumas coisas que ainda a gente não tenha passado, mas constrange, né? Eu vivi num período que na minha juventude, não participou de uma guerra diretamente, mas é horrível ver essas cenas de guerra na televisão, né? É constrangedor. Então, o mundo sem pecado, nada dessas coisas teria. Agora, não é só olhar uma imaginação, fazer uma ideia de como seria o mundo sem essas coisas, mas também é pensar o mundo
como será o mundo sem isso? Porque o mundo que Deus idealizou, pensou, planejou e colocou em andamento a criação, era um mundo sem essas coisas. Mas aí então, no meio do caminho, aconteceu, o pecado. Deus queria então aquela condição, aquele meio ambiente, aquela situação do Éden, queria colocar para o universo todo. Por isso tinha dito Adão, juntamente com Eva, para que eles se multiplicassem, enchessem a terra, de pessoas sem pecado, portadoras da glória de Deus, queriam então povoar a terra sem nada dessas condições. E quando chegasse uma vez nossa geração, nós estaríamos livres de tudo isso. No entanto, ocorreu o pecado no meio do caminho. E com a introdução do pecado, nós temos aí o início, o start do processo de redenção. O pecado também, ele starta o processo de redenção. Agora, com relação ao processo de redenção, duas coisas que nos chamam a atenção. Deus, além de redimir, Ele vai explicar, vai ensinar o que é redenção. Por que Deus quis que aprendêssemos o que é redenção? Não bastaria apenas Ele agir e redimir, Ele quis também ensinar a redenção para nós. Então, Deus, até o dia que criou o homem, Ele fez tudo sozinho. A partir do momento que criou o homem, Ele fez tudo em companhia com o homem, junto com o homem. A começar pelo descanso. No sétimo dia, Deus criou o descanso e o homem descansou junto com Ele. E daí então, Deus sempre contou com o homem. Ele podia ter criado toda a população de homens sobre a terra, que Ele imaginaria criar, de uma só vez, diretamente. Todos nós podíamos ter sido fruto da criação de Deus, havia terra suficiente para moldar bastante bonecos lá e soprar de uma vez só sobre todo mundo, e a terra inteira ter gente prontas, Não, Deus quis contar com Adão, com Eva, para povoar a terra. E a redenção também é nesse caminho. Deus explicou, contou, ensinou o que é a redenção, para que nós participássemos dela como trabalhadores, como operários dela também. Outra coisa que é interessante, a gente fica imaginando aqueles encontros de Deus com Adão ao final da tarde, tão romanceado, mas parece que é assim, uma coisa impenetrável. Que será que Adão e Deus conversavam ao final da tarde? A gente consegue pensar, deve ser uma coisa muito agradável, estar na presença de Deus e na maneira como que Adão estava, sem pecado. É de supor, é razoável pensar que o assunto de Adão com Deus era a tarefa, a missão que Deus tinha dado para Adão. Ele devia cultivar a terra, ele devia fazer o manejo do jardim lá, ele devia nomear os animais, e por fim, então, ia conhecer Eva e ia procriar. Todas essas coisas, eu imagino que faziam parte do assunto de Deus com Adão. Adão aprendia como é que lidava com cada uma daquelas plantas, aquele lugar e tal. Era conversa, Não era conversa assim, aleatória, sem conteúdo, ou uma conversa que fosse próxima de uma coisa esotérica, algo bem assim metafísico, Parece-me que Deus, Ele conversa, Ele age com coisas concretas também. E é bem razoável que Adão estivesse aprendendo com Ele aquilo que era a sua tarefa, Então, Deus ensina com o propósito que nós aprendamos e venhamos realizar. O processo de ensino e aprendizagem, ele produz mudança de atitude e comportamento. Então, quando se fala em educação, a educação ela
torna-se eficaz, ela realmente acontece quando o educando mudou a sua atitude, mudou seu comportamento. Então Deus, ao ensinar, Ele espera de nós uma atitude, uma ação, né, de um educando que aproveitou a lição que ele passou. Então, através do crer e da fé, nós nos tornamos, então aprendemos e nos tornamos parceiros de Deus. Então a redenção, nós costumamos muito ver do lado de Jesus Cristo. Jesus é o Redentor, Ele veio e redimiu. Mas qual que é a nossa parte no processo de redenção? Tem alguma coisa que nós devemos fazer na redenção. Através de Jesus, nós participamos em Deus. Então há uma expressão que diz que nós somos filhos no Filho. É assim que nós participamos de Deus, participamos da Trindade, né? Eu, Pai, somos um, falava Jesus, e queria que nós fôssemos um também, né? E nós somos um nessa Trindade, não sendo uma quarta pessoa, mas sendo filhos no Filho de Deus. Jesus sendo Redentor, nós podemos dizer também que nós somos redentores no Redentor. Cristo é a cabeça, nós somos seu corpo. Nós fazemos hoje aquilo, o mesmo processo, o mesmo caráter, da mesma natureza que Jesus fazia com o seu ministério, que Ele fez com o seu ministério, com sua morte e ressurreição. Nós participamos do processo de redenção. Como que é essa participação? Bom, redenção, para a gente entender, vou fazer um contraste como que era antes da redenção. Quando Deus criou Adão e Eva, eles estavam no paraíso lá, antes do pecado, eles não precisavam de redenção. Eles tinham lá que evitar o pecado. Se eles evitassem o pecado, eles continuariam na situação original, na situação na qual foram criados. Então, o mundo continuaria sem pecado, bastaria evitar o pecado. Depois que o pecado se introduziu no mundo, aí então o processo de redenção, ele vai dizer o seguinte: não basta apenas não pecar. Já é bastante coisa não pecar, né? Mas não basta não pecar, nós vamos combater o pecado e neutralizar os seus efeitos. A redenção é isso, afronta, combate o pecado e neutraliza os efeitos do pecado. Se não fosse o sacrifício de Jesus, né, nós não teríamos salvação. Então, nosso destino final seria o inferno. Mas o sacrifício de Jesus, ele alterou, mudou as consequências do nosso pecado. Agora, o mundo está num curso do pecado, né? Há um pecado no mundo. E aí, nós vemos no Evangelho que João Batista, quando viu Jesus, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o pecado, além de ser aqueles pecados pessoais, nossos, grosseiros e tudo mais, que estão identificados, impregnados em nós, existe no mundo um pecado mais amplo, maior, genérico, né? Então o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, essa rebelião instalada contra Deus dentro do mundo. E como que é esse pecado? Esse pecado está colocado no coração de cada homem. Então o mundo inteiro está no pecado e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para isso se manifestou o Filho do Homem. Jesus se manifestou para destruir as obras do pecado. E não tem como nós não participarmos disso. Nós somos convidados a participar da redenção. Nós não somente somos redimidos, mas participamos da redenção. Deus espera de nós essa prática. Para isso que Ele ensina. É por isso que Ele ensina a redenção para nós. Não para nós ficarmos de braços cruzados: agora eu sou salvo, está resolvida a minha vida. Não, Deus espera que nós participemos da salvação. Nós somos salvos para incluir outros na salvação.
somos redimidos para participar ativamente do processo de redenção, auxiliando, trabalhando na redenção de outros. Então, sobre esse aspecto, a salvação, ela não é um prêmio de Papai Noel no final da jornada. A salvação, antes de um benefício, ela é uma tarefa que nos é dada. E também um credencial, uma credencial para você participar dessa tarefa. Né? Então, Deus, no processo de redenção, Ele quer que nós participemos dele. Como que participamos do processo de redenção? Então, por exemplo, a orfandade que existe no mundo. Grande parte da orfandade que existe no mundo é exatamente pelo pecado. Pais irresponsáveis, pais que foram condenados, né? Pais que foram assassinados, etc, etc. As consequências de uma orfandade que uma criança tem é o peso do pecado sobre ela. Não é exatamente o pecado dela, dessa criança. Não é o ceguinho lá de João 12 que pergunta quem pecou para que ele nascesse assim, os pais ou ele mesmo. Então não é o pecado da criança em si, mas o pecado, né, do abandono que está no mundo que faz aquele órfão. Agora, como que nós participamos da redenção, do processo de redenção? Quando a gente adota uma criança e oferece paternidade a ela, nós estamos redimindo aquela criança dentro desse processo. Nós estamos combatendo o pecado e neutralizando os efeitos do pecado sobre essa criança. Quando a gente recebe e trata e recupera uma pessoa das drogas, então o pecado estava ali oprimindo, estava sobre ela intensamente. Então vai lá e resgata aquela pessoa das drogas. Então estamos ali redimindo essa pessoa, indo contrário ao pecado. O pecado não está mais proliferando a partir disso. A família dela, que sabe que um drogado traz um problema enorme na casa, né? Então o sossego, a paz vai voltar àquela casa, né? E ela foi redimida nesse sentido. Então, quando nós recuperamos, trabalhamos na recuperação do drogado, nós estamos cooperando com a redenção. Adotamos um órfão, estamos cooperando com a redenção. E isso é uma coisa que podemos fazer todo dia, não é só o exemplo do drogado ou do órfão, né? Todo dia nós nos confrontamos com o pecado que está no mundo. Eu não estou dizendo que nós não tenhamos pecados pessoais, né? Pecados próprios nossos, que estão instalados aqui, que a gente briga com isso no dia, mas quer dizer, do pecado que está no mundo, que nós não podemos conformar com ele. Nós podemos, entendemos, compreendemos qual é a solução e podemos então agir de maneira redentora, diariamente. Quando nós lemos aqui estudamos o Sermão da Montanha, com a Carol, nós vemos a prática disso, né? Então, violência gera violência. Se alguém age de violência, você não retribui com violência, você está neutralizando, está parando ali. Então, isso é uma coisa que acontece todo dia. Se alguém exaspera, gritou na conversa, perdeu, se você grita, não tem nenhuma redenção nisso. Mas se você não devolve essa violência, cessa ali. Então, redimir, fazer atos de redenção é isso. E tem todo dia, né? Se você colabora dentro de casa, tarefa simples lá, né? E você produziu na pessoa que estava incumbida de fazer aquele serviço, se você se antecipou e fez, você vai produzir um bem-estar nela, né? Você vai neutralizar qualquer irritação, qualquer pedido, mas isso é processo de redenção. E é uma coisa que pode ser feita todo dia, toda hora, a todo momento, dentro de casa, no ambiente escolar, no ambiente de trabalho. Todas as nossas relações, ela deve estar revestida com esse caráter
de redenção. Você cuida de uma planta, deixa ela míngua lá, ela vai morrer. Estava falando com diz que a árvore, quando você fala assim, vou cuidar de você, ela fala, ai, ai, ai. Porque ela, na natureza, ela está bem cuidada, né? Quando resolve cuidar, fala, ai, né? Então você deixou ali, ele vai dar míngua, né? Se foi lá, regou aquela árvore lá, você está fazendo um processo de redenção da natureza. Então você tem planta em casa, cuida delas, está redimindo, né? Quando nós olhamos aqui, eu sempre vejo, o pessoal gosta bastante do jardim, do em volta, do entorno aqui, né? Isso é um processo de redenção da natureza, né? Quando você vai num lugar que o mato cresceu desordenadamente e tudo mais, tal, as ervas daninhas tomando conta, né? Não é um lugar atraente. Mas quando é um lugar cuidadinho, tudo mais, tal, florescendo, frutas, tal, nossa, que maravilha, né? Você vai na casa de uma pessoa que é oprimida, então tudo fechado, mofado, naquele ambiente assim, né? Você vai no lugar que a pessoa, né, não é assim, ela é liberta, um lugar aleijado, limpo, né? Isso faz bem, isso é a presença de Deus. Então, quando nós colaboramos com o ambiente, nós também estamos trazendo redenção ali. Então, se você ajuda a colocar em ordem uma casa, por exemplo, de alguém desses que às vezes traz essa pressão, trazendo redenção para aquela casa. Então, Deus enviou Jesus, nosso Redentor, para a redenção, mas não é um trabalho só dele, nós também participamos do trabalho dele. Bom, falar um pouquinho sobre a lei. Essa lei, todo mundo tem assim uma ojeriza, né? Eu trabalho na área de trânsito, o que eu ouço de crítica sobre as coisas de trânsito, e é interessante porque tem uma cidade que praticamente não tem lei de trânsito, né? Então quem chegou no cruzamento, buzinou primeiro, passa. Gente, é uma coisa assim que é horrorosa, né? E tem outras cidades também que é o seguinte, o pessoal vai se enfiando, não tem regras de trânsito. E a ideia que se tem que a lei é uma coisa que nos estorva, que nos impede e tudo mais, quando é exatamente o contrário. A lei, ela organiza e protege, né? Se você está dentro de uma sociedade, a lei vai proteger aquela sociedade, para organizar aquela sociedade. Você faz parte dela, você também recebe a mesma proteção e é beneficiado com a mesma organização. Eu vou poupar os comentários de trânsito, vocês, mas o que será que Adão e Deus conversavam? Nós fizemos uma ideia aqui, né? O que será que Deus e Moisés tanto conversavam dentro da congregação? O que não é exatamente uma tenda que congrega muita gente, né? Era uma tenda pequenininha, onde que só Moisés e Deus se congregavam. Coisa pequena, não era assim reunir toda a congregação de Israel dentro da tenda, para o culto de domingo. O que será que Moisés e Deus conversavam tanto? Isso é mais fácil de saber, né? Então, toda a orientação, leis, etc., que Moisés escreveu, veio dessa conversa de Deus com Moisés. Assim como Deus falava com Adão, como que deveria plantar as coisas, cuidar da terra, etc., Deus também falava com Moisés como deveria organizar a sociedade de Israel. Então, a lei
ela é exatamente essa ideia, como que Deus queria que Israel se organizasse. É simples assim. E Israel, dentro da lei, cumprindo a lei, nesse sentido, ele era beneficiado diretamente por ela. E essa lei não é uma lei feita para os outros, né? Nós temos visto muitos maus exemplos de lei, né? Lei que são feitas para os outros. Mas as pessoas que fazem, muitas vezes, querem escapar delas, né? E tem leis que são feitas para si mesmo também, né? Então, se pudesse fazer uma lei de anistia do Caixa 2, das eleições e tal, é que nós piscamos o olho para passar essa lei. Lei feitas para si mesmo. Mas a lei de Deus, ele não é uma pessoa ausente, ele fez para Israel a lei. A lei de Deus, ele deu para Moisés e ele foi junto com essa lei. Deus pediu que o povo fizesse desse jeito, e ele se comprometeu com a mesma lei, com a mesma palavra, de participar da vida de Israel. Israel estava obrigado, mas Deus também se obrigou dentro da mesma lei. Então, Israel, a parte de vocês é essa, e a minha parte é essa. Deus não se ausentou, deu uma lei para eles e virou as costas e se vire agora com a lei aí. Não, a própria lei trazia a presença de Deus junto. Deus iria participar com Israel lá, como um casamento que tem, não quero usar a palavra obrigações, mas tem determinações, tem coisas para ambos os lados, deveres, direitos, tudo mais, está para ambos os lados. Deus também se colocou dentro da lei, né? Então, quando faziam de acordo, eles podiam arar a terra, podiam plantar semente, mas quem ia dar chuva era Deus. Então, estava tudo certinho, vinha a chuva. Essa era a parte de Deus, né? Eles faziam tudo isso e Deus guardava os inimigos, de perto e de longe. Deus guardava-os da praga. Deus abençoava diariamente a vida deles e esperava que eles agissem dessa forma. Outra coisa também que acho que não é completamente, não é bem entendido, é que Israel criou uma lei religiosa que era uma coisa à parte. Então, o que diz respeito aos sacerdotes e ao templo e tudo mais tal, está nessa seção aqui, nós vamos cumprir isso. E o resto da vida é lei civil, lei agrícola, lei de higiene e tal. Mas parece-me que não é bem assim. Vamos pensar o seguinte. Então, uma das determinações lá era que se oferecessem, né, o primogênito do rebanho. Então, aquele animal que ia ser sacrificado, levado ao templo de sacrificar, ele era apartado. Então, os olhos do dono dele estavam sobre ele, cuidava para que ele engordasse, para que ele ficasse bem nédio, cuidava dele para que não sofresse um acidente, não contraísse nenhuma doença e tal, porque se aparecesse um defeito nesse animal, era trabalho perdido. Então, diariamente, o proprietário, o dono dele, cuidava desse animal, lembrando que ia levá-lo para o templo. Ele não ia chegar no dia, ir do templo, pegar um animal lá qualquer e levar. Não, todo dia ele ia cuidar desse animal. E todo dia ia lembrar do Senhor. A mesma coisa, quando ele plantava, vinha a chuva, tudo mais, ficava esperando as primeiras colheitas, primícias para levar, para preparar também para oferecer a Deus. Então ele estava ali olhando a terra, vendo a terra produzir, mas seu pensamento estava voltado para Deus. Então, a religião não era um departamento da vida do hebreu, era uma coisa para ser feita todo dia. E quando chegou no ponto de que os hebreus apartaram, né, quer dizer, a minha vida civil, a minha vida privada é uma coisa, a vida religiosa é outra, aí Deus se zangou com eles.
Chega um ponto que Deus fala assim: ah, se me dera quem fechasse a porta do templo, para que não trouxesse o sacrifício para cá. Lá em Malaquias, que é o preferido para quem vai falar sobre dízimo, essas coisas todas, né? E a palavra principal lá não é dízimo, lá é uma exortação, começa com sacerdotes, com liderança e tal. É uma das coisas que fala o seguinte, né? Você pega o animal pior do rebanho, lá o refúgio do rebanho, e traz para mim. Como tipo assim, cumpri minha obrigação, trouxe um animal aqui. Assim, pega esse animal e dá ele de presente para o governador. Depois vai ver se ele te dá algum favor, se ele vai ser favorável a você. Para o governador, você não faz isso, né? Aliás, né, sempre se oferece o melhor para esse pessoal aí, né? Mas para mim, vocês querem trazer um animal aleijado, poxa. Então, quando separou a vida religiosa em obrigações específicas da religião, saiu do dia a dia, do cotidiano, isso não deu certo mais. Então, e lá em Israel, Deus deixou 2 dispositivos de segurança para que o povo continuasse a seguir a Deus. Um deles, né, é o pobre e o outro é o sábado. Então, nós vamos ver hoje a questão do pobre. Tem uma série de versículos aqui. Nós não vamos aprofundar nisso, só lembrando, né, que o pobre tinha direito de colher nas bordas da plantação. Então, aquela passagem que Jesus está caminhando e os discípulos vão lá colhendo espigas no dia de sábado, que lá é um sinal de que Jesus e os seus discípulos eram pobres e estavam exercendo o direito de colher à beira do caminho onde eles passavam as espigas para comer. Esse direito de rebuscar no interior, depois de feita a colheita naquela lavoura, naquela terra, os pobres podiam entrar nela e pegar o que sobrava. E era ordenado que o que caísse, o que sobrasse na árvore, o que caísse no chão, fosse esquecido para trás, não era para voltar a pegar. Já pertencia aos pobres aquilo lá. Nós vemos no caso de Boaz, quando Ruth vai recolher lá na sua lavoura, ele fica assim muito compadecido, ele com muita compaixão, ele fala para os empregados lá: olha, deixe de propósito algumas coisas para trás aí, que é para ela rebuscar, pegar, né? Então essa ação nós vemos lá. Eles tinham direito a empréstimo sem juros, o dízimo trienal, perdão sabático da dívida, servidão remunerada e indenizada, participação nas festas, que era uma maneira de inclusão social. Então, se você está notando, colher nas bordas e rebuscar no interior da lavoura é Levítico 19, 9 e 10. Levítico 25, 35, 37 e Deuteronômio 15, 7 e 11 é o empréstimo sem juros. Acho que eu vou deixar depois aqui, em vez de ficar ditando, deixo aqui depois para vocês verem, tá? Bom, só um comentário: a servidão remunerada e indenizada, o escravo hebreu, nós temos aqui, nosso conhecimento, nossa mente, nossa forma, é de imaginar o escravo, o africano que veio para o Brasil, o índio que foi escravizado pelo português. O escravo lá hebreu tinha 2 coisas: ele era remunerado, né? Ele ganhava meia diária. Então, um diarista, né, ganha aí 650 reais, hoje ele ganharia metade. E ao final, né, da servidão dele, ele recebia uma indenização pelo serviço prestado ainda. Ele tinha um fundo de garantia, né, para quando terminasse o período de receber. Mas, queria ver com vocês Deuteronômio 15. Querem abrir a igreja? A gente vai dar uma olhada em Deuteronômio 15, em 2 versículos.
Acharam? Deuteronômio 15, o versículo 4, primeiro, diz assim: para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança, para a possuíres. Deuteronômio 15, 4. Agora Deuteronômio 15, 11. Pois nunca deixará de haver pobre na terra, por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Então, no primeiro diz para não haver pobre, e no segundo diz que sempre haverá pobre. Qual que é a diferença que retira a contradição dos dois versículos? Olha num, olha no outro. Para que não haja pobre no meio de ti, e no outro, sempre haverá pobre na terra. Bom, hein? Primeiro está dizendo o seguinte, olha, não haja pobre no meio de ti. O que está dizendo isso aí? Em Israel, não haja pobre no meio de ti, uma coisa interna. E a outra fala assim, pois nunca deixará de haver pobre na terra. Quer dizer, uma é o mundo e outra é Israel. Uma é a realidade do mundo e outra é a realidade de Israel. Vocês não adotem o sistema do mundo, vocês adotem esse sistema aqui. No mundo sempre haverá pobres, mas no meio de ti não haja pobre. Então a sociedade de Israel, uma sociedade redentora, não era para haver pobres entre ela. O pobre devia ser redimido, porque o mundo sim tem pobres. Então, lendo de maneira mais completa os dois com mais atenção. Então, 4, para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança, para a possuíres. E a condição de Deus abençoar a terra abundantemente é que eles atendessem o pobre. Tem um ditado lá que diz: quem dá aos pobres, empresta a Deus. Deus vai te pagar, Deus lhe paga, Deus vai pagar. Provérbios também, né? Então, o espaço de Deus, para Deus agir e abençoar no meio de Israel, estava exatamente no espaço de atendimento ao pobre. Atendia o pobre, Deus abençoava. Então, queria ter abundância lá, né? Era dar para o pobre. Agora o versículo 11: pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, porque no mundo sempre vai ter pobre, por isso, eu te ordeno livremente, abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Mateus 26. Mateus 26, versículo 11. Naquela cena em que aquela mulher quebra o perfume, não que de perfume para usar de Jesus, alguém reclama, né? Poderia dar isso para os pobres.
E Jesus explica: porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre tens. Muitas vezes eu vi o uso desse versículo como uma coisa assim, ó, não tem o que fazer, gente. Fazer o quê? Se conforma com isso, não adianta ajudar, né? Sempre vai ter pobre. Na Cracolândia diz que a cada 10 que você retira da Cracolândia aparece mais 100, né? Então não adianta, deixa lá. Então Jesus aqui não está dizendo uma coisa de conformismo, não está dizendo para a gente se omitir, não atender o pobre. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: os pobres sempre tende convosco, mas a mim nem sempre me tens. Então aquela oportunidade de derramar aquele perfume sobre Jesus era uma oportunidade única, e o atendimento ao pobre é uma coisa cotidiana, não é que queremos fazer, faz parte do dia a dia, sempre tens para fazer isso, né? João 12, a gente não precisa abrir não, essa é uma passagem bem conhecida. João 12:5 é a mesma passagem que vai denunciar que quem é que reclamou que deveria vender o perfume para dar para os pobres. Lembra quem? O tesoureiro que tinha a bolsa, né? Ah, que desperdício, podia vender por 300 dinheiros aí e dar aos pobres. Judas era uma pessoa piedosa, não é? Acima de qualquer suspeita. Essa é a intenção dele, era se mostrar um cidadão piedoso acima de qualquer suspeita. E dar para os pobres, parece-me também que era o pretexto dele meter a mão na bolsa. Tipo, entrou uma oferta de tanto ontem, quanto tem hoje? Só tanto? Deu para os pobres. Deu para os pobres. O pobre era ele. Depois, então ele justificou que podia ser usado para o pobre. O dinheiro irá para a bolsa para dar aos pobres. E João lá explica que ele falava isso porque ele era ladrão. Depois, João 13, no capítulo seguinte, uma outra cena. Quando Judas, o tesoureiro, sai da ceia, porque Jesus falou para ele fazer o que tinha que fazer rapidamente, o pessoal não entendeu, mas deduziu que ele saiu ou para comprar alguma coisa para a festa, que era o momento que estava vivendo ali, ou então para dar alguma coisa aos pobres. O que a gente pode deduzir objetivamente das suas passagens? Que era um hábito usar da bolsa de Jesus, a bolsa da equipe, para dar aos pobres. Eles juntavam dinheiro de uma forma lá, e ainda que não seja exclusivamente, a gente possa pensar em outras providências que servia aquele dinheiro, mas aqui explicitamente servia para atender aos pobres. A gente pode deduzir que servia para outras providências, mas quando Jesus precisou de dinheiro para pagar imposto, ele não usou dinheiro da bolsa, né? Pedro vai lá e pesca um peixe e dá em meu nome, em teu nome, assim, pelo imposto. Ele não falou: vai lá, Pedro, pega na bolsa, lá, Judas, vem cá, vamos pagar o imposto aqui. Não, ele não usou dinheiro da bolsa, né? Quando Jesus envia os seus discípulos, fala assim: olha, não leve ouro, prata, alforjes, nada, né? Vão sem dinheiro. Me parece que seria incoerente ele enviar o pessoal nessa condição, se não fosse essa mesma condição que ele agia, né? Ou seja, não precisava do dinheiro para dar suporte ao ministério dele. A gente só vai encerrar aqui a questão do pobre, amanhã a gente vai falar do sábado. Atos 2, 42.
Atos 2, 42 ao 37, o 34 no meio desse texto fala o seguinte, né? Não havia necessitado entre eles. Então, aquilo que Jesus praticou no ministério, a comunidade assumiu também. E depois a gente vai ver que esse assunto não era um assunto de segunda importância, assim, não, né? É o assunto que vai provocar a primeira crise na comunidade. As viúvas helenistas não estavam satisfeitas, né, com a maneira que se fazia as coisas. Então, era um assunto de primeira importância. E quando a solução também que se dá, que chega nos apóstolos, é problema, a solução que se dá é uma solução também, levando em consideração uma coisa importante, porque 7 homens cheios do Espírito iam tomar conta desse assunto. Gálatas, Gálatas 2, Paulo se apresenta lá ao pessoal em Jerusalém, né? E aqui vai relatar como foi o envio dele para os gentios, né? 2, 9 e 10. Gálatas 2, 9 e 10. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputadas colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres. E Paulo completa: o que também me esforcei por fazer, ou diligentemente fiz. Então, era um assunto de Jesus, tem muitas passagens a respeito, né? É um assunto da comunidade de Jerusalém e é um assunto também que permeou depois o ministério de Paulo. E amanhã, então, nós vamos falar do sábado. Só para completar aqui esse assunto, né? Naqueles dias lá, era um desafio já a questão do dinheiro, né? Mas hoje, o dinheiro, a cara do mundo hoje é o dinheiro. Se a gente quiser apresentar assim qual que é o aion do mundo de hoje, é o cifrão. Ele é a idolatria mais forte, mais sutil, é a maior idolatria presente nos dias de hoje. Essa idolatria grosseira das imagens aí, gente, isso é nada, porque é muito mais uma idolatria externa do que interna. Agora, a idolatria a Mamon é uma coisa que está lá no coração. Eu digo idolatria porque o dinheiro foi o único elemento que Jesus chamou de Deus, Deus minúsculo, porque ele promete tudo que só Jesus pode dar. A geração mais nova consegue conceber a vida sem internet, sem redes sociais, etc. Tem gente que não vive sem isso, né? Quer na hora da palestra, quer nas reuniões, quer na hora da oração. E eu não estou falando isso uma condenação para aqui, para jovens, não. É uma constatação, né? Já vi em reuniões, às vezes uma pessoa abrindo o coração, um momento solene, importante lá e tal, e tem alguém na rede social, naquela reunião, né? A pessoa chega em casa, toca a campainha, eu olho lá, ele não, para esperar os 30 segundos para abrir o portão, ele já voltou na rede, né? É impressionante. Então, dá para imaginar o mundo sem internet, especialmente para a geração do século XXI, hein? O pessoal mais velho aqui deve falar, sim, claro, né? A vida fora da internet. Agora, pensa o seguinte, dá para imaginar o mundo sem dinheiro?
muita gente admite viver sem Deus. Tem pessoas que são ateus declarados, formalizados, mas viver sem dinheiro, né? Então quem que é o Deus desse século? E ele está sutilmente implantado na nossa vida, porque se nós servirmos a Deus, devemos consultar a Deus com relação à vontade dele. Eu chego diante de uma loja, vejo uma coisa que eu quero comprar, seja um tênis, seja uma TV e tudo mais, eu vou consultar a minha conta bancária, meu cartão de crédito, eu vou saber se aquela prestação cabe no meu orçamento. Eu não vou perguntar para Deus se é legal, se está na vontade dele comprar aquilo lá. Isso parece terrível, mas outra coisa também, planejamento familiar. As pessoas hoje, não digo que não devo fazer planejamento familiar, ser irresponsável, mas planejam a quantidade de filhos que tem pelo custo que um filho dá. Quanto custa a escola, o plano de saúde, quanto custa isso, aquilo outro. E o que é mais interessante, quanto mais alta classe, menos filho tem. Quem é que está sendo aquele que está controlando a natalidade, digo até dos cristãos? É Deus? É interessante que tem alguns lugares, algumas comunidades, ou algumas, não é denominação, mas algumas coisas mais ou menos parecidas com isso, que as famílias são numerosas, tem muitos filhos, 6, 7, 8 filhos, 11 filhos. Minha filha estudou com uma colega que ela tinha 11 em casa, a família andava de van, né? E são pessoas, vamos dizer, pessoas que são cristãs, né? E tem bastante filhos, né? Pessoas têm filhos naturais e mais um tanto de filhos adotados em casa, né? Eu sou de uma geração que a família não era tão grande, nós éramos 6 irmãos, mas nunca moramos numa casa que tivesse mais que 2 quartos, né? E ninguém veio falecer, morrer por causa de falta de espaço de casa. Mas hoje em dia não. Então nós nos pautamos não por Deus, mas não estamos pautando por Mamon. Ele é o Deus, ele é a cara desse século. E nós devemos fugir disso, né? A escalada do enriquecimento, ela tem 2 coisas, né? Ela não somente distancia os mais pobres, mas como também concentra a renda. No ano passado dizia que 60 e poucas pessoas, elas juntavam 50% da renda, da riqueza do mundo, do planeta. É pouca gente, né? Cabe metade do que está aqui. Mas essa estatística era em 2015, estatística de 2016, divulgada esse ano, 8 pessoas, 8, então somente 8, cabe num elevador, detém metade da riqueza do planeta. Né? E falar que rico é bondoso, daí nós vamos entender por que Jesus falou que é difícil o rico entrar no reino dos céus, né? Toda vez que nós vemos todo o drama do refugiado, das pessoas que não querem receber os refugiados, construir muro, essa história toda aí, apenas então somente 14% dos refugiados estão acolhidos nos países desenvolvidos, ricos do primeiro mundo. 14%. 86% estão nos países pobres ou em desenvolvimento. E os que recebem 14% fazem um alarde, parece que eles recebem todo mundo. E o mais triste é que a maioria do mundo mais rico é cristão. Isso já vimos no ano passado. E quem tem mais de 270 mil reais, mais ou menos, está entre os 10% mais ricos do mundo. Então, se somar sua casa, seu carro, etc., deu mais de 70 mil, você faz parte dos 10% mais ricos do mundo.
E por fim, gente, agora encerrando mesmo, fechando tudo aqui, é o seguinte: Deus, ele tem lá N provérbios que nós não citamos aqui a respeito de como a gente deve tratar o pobre. E quando a gente quer saber o que é pobre, é só ler aqui esse versículo do Deuteronômio, Levítico, que Deus está definindo o que é pobre, tá? E pode falar, pobre é aquele, é isso, aquilo, outro. Não, vai lá na Bíblia, vê o que é pobre. Né? Mas Deus também tem um provérbio que fala assim, que Deus fez tanto o rico como o pobre. Tá? Então, Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Então, Deus tem suas escolhas, sim. Qual que é a dificuldade de nós lidarmos com isso? Se Deus escolheu o outro, isso acontece de outra forma conosco também, né? Na nossa igreja, nossa congregação, Deus dá um dom para uma pessoa. E todo mundo queria ser aquela pessoa, né? Queria ter o dom dela, queria ministrar como ela ministra. Ou então, se a pessoa tem uma beleza de alguma coisa, todo mundo queria ter aquilo, né? É quase que uma inveja. Pois bem, o fato de Deus ter determinada cor do olho de alguém, o dom de profeta, ou de apóstolo, de pastor, de pregador, ou de músico, né? Eu sou uma pessoa impermeável à música. Meu avô era maestro, meu pai tocava na banda, minha esposa é professora, meus filhos tocam, e eu não sei, estudei 2 anos de música, né, na faculdade de teologia, não sei nada de música. Pois bem, o problema não está na escolha de Deus, está na minha reação com relação à escolha. Então, Deus fez alguém rico, se eu ficar com inveja dele, ou querendo estabelecer metas para ficar rico também como ele, o problema é esse. Se eu quero ser pregador como o outro é pregador, não é esse. Né? Mas tem que ver o que Deus deu para mim. O problema não é Deus escolher e eleger alguém para isso, para aquilo, Deus escolher alguém para ser rico. Abraão era rico, Jó era rico. Né? O problema é a nossa reação com relação ao outro. Como que eu reajo diante das escolhas de Deus? Né? Como que eu reajo diante das escolhas? Esse é o grande problema. Eu não posso pretender, né, fazer voto de pobreza para ficar invejando os ricos, né? Ou ficar de alguma forma destruindo os ricos. Deus fez um, fez o outro, mas a minha relação com relação à escolha de Deus diz se eu vou ser abençoado ou não. A paz que eu tenho, a alegria que eu tenho de ver o outro profetizando, de ver o outro pregando, de ver o outro de olhos azuis, de ver o outro desse jeito, a alegria que me traz isso, porque foi o Criador que fez isso soberanamente, como eu me relaciono com a soberania de Deus, isso faz diferença para mim e para o corpo onde eu estou, o lugar que eu estou. Né? Tem pessoas ricas na sua congregação, louvado seja Deus. Né? Agora, digo só o seguinte: nunca, jamais dependa da riqueza. Imagine que o real vai perder o valor. Nós tivemos experiência um tempo atrás. Né? Daqui a 2 meses a nota real vai ter mais valor. Você vai ficar juntando um colchão em casa bastante nota real? Ou vai colocando no banco para nova nota quando vier você usar ela? Ou se você vai viajar para os Estados Unidos, né, você vai ficar comprando peso argentino? Vai comprar dólar. Né? Pois bem, imagine se você fosse morar numa tribo não contatada. Você ia levar todo o dinheiro para lá. Só se fosse fazer fogueira. Né? Não tem valor nenhum. Pois bem, toda a riqueza desse mundo tem a sua data de validade marcada. Vai acabar. Né? Um monte de real que não tem, vai zerar. Um monte de dólar vai zerar. Não adianta nada. Imagina, nós vamos pertencer efetivamente, já pertencemos hoje, mas efetivamente pertencer a um reino que a moeda não é o real, que a moeda não é o dólar, que a moeda não é o ien ou outra coisa, não é o euro. A moeda desse reino chama-se vontade de Deus.
Então, quanto mais você acumular de vontade de Deus aqui hoje, quanto mais você atender a vontade de Deus, mais apto você vai estar para aproveitar aquele reino. Então, tudo nossas moedas pode ser trocado pela única moeda que é a vontade de Deus. Então, vamos parar de consultar Mamon e vamos consultar o verdadeiro Deus. Vamos começar a juntar esses tesouros. Pense naquela frase que o Haroldo falou, para você anotar, e eu diria o seguinte: essa frase não é necessariamente que eu falei, mas é a frase que o Espírito falou no seu coração.